Centro Espírita Fraternidade e Amor, que fica em Norte Miami. Eles ocupam uma posição estratégica e é uma casa de extrema relevância ao nosso movimento federativo do estado da Flórida. E, como havíamos falado, Claudinha, a tribuna é sua. Uma das dirigentes, né? Eu me senti assim, a única. Tudo de uma vez. Mas assim que é. O bom da casa espírita é que a gente faz um pouquinho de tudo, né? Então, aí vamos. E hoje nós vamos falar sobre esse tema, disciplina, 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 que eu tenho certeza absoluta que não sou a única necessitando. Porque com quem eu falo, as pessoas falam, nossa, este tema eu preciso ouvir. E eu falo, eu também. 3 vezes, não só uma. E tenho certeza que todo mundo sabe, né, da onde vem a palavra disciplina, 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 mas se tiver alguém que não saiba, então eu vou falar. Quando o Chico Xavier, um grande médium do Brasil, né, foi iniciar o seu processo de trabalhos junto à espiritualidade maior, foi dar início aos seus livros, mais de 400, corrija-me se eu estiver equivocado, né? Mais de 400. Então, Emmanuel vem falar com ele da necessidade, né, de todo esse trabalho, que seria muito trabalho, que se ele estava disposto a fazer. E, obviamente, que ele diz que sim. E ele pergunta o que eu preciso para dar início à obra. E aí, Emmanuel responde, disciplina, disciplina, disciplina. Passam-se os anos, né? E eu vou estudar disciplina, disciplina, disciplina. E eu fiquei pensando um pouquinho, fazendo uma ligação dessas 3 palavras com a psicologia. E uma das coisas mais importantes na psicologia cognitiva é o pensamento, a emoção e a ação. E como uma está diretamente relacionada com a outra, e a importância do pensamento e da emoção nas nossas ações. Eu falei, nossa, que interessante. 3 com 3 disciplinas. Será que tem alguma coisa a ver? Pensei. Não achei nada na doutrina que fale sobre isso, mas eu achei bastante interessante, né, essa ligação. E eu vou fazer hoje, então, um estudo, obviamente, falando da doutrina espírita, mas linkando um pouquinho sobre a disciplina dos pensamentos, a disciplina das emoções e a disciplina das ações, a maneira como nós vivemos no dia a dia, certo? E se nós formos pensar, e vamos iniciar falando sobre a disciplina dos pensamentos, quão importantes são os pensamentos na nossa vida? Porque a maneira como a gente pensa é a maneira como a gente vê a vida lá fora. Vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente cresce em um lar em que a família é muito desconfiada e tudo, cuidado. Olha, presta atenção. Seu amiguinho, você deixa suas coisas aí, seu amiguinho vai te roubar. Já ouviram isso? Olha, cuidado. Né? O homem mau vai passar e vai te pegar. Antigamente tinha aquela coisa do homem do saco, a mulher de branco. Hoje as crianças, o pessoal mais jovem hoje não tem nem noção do que é isso, né? Mas eu tenho certeza que uma boa parcela aqui sabe do que eu estou falando. E a gente morria de medo, porque, puxa vida, o que vai me acontecer lá fora? Então, a gente vai crescendo com essa mentalidade de que nós temos que tomar cuidado com os outros. Nós temos que tomar cuidado, às vezes, com aquele vizinho que a gente não conhece. A gente tem que tomar cuidado com aquelas pessoas que estão chegando. A gente tem que tomar cuidado. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos crescendo com essa mentalidade de que o outro não presta, de que o outro vai me fazer mal, de que o outro não tem uma boa índole, de que o outro não é uma boa pessoa. E se nós não, no decorrer da nossa vida, conforme nós vamos crescendo, se a gente não se der conta de que não é somente isso, mas que também há pessoas boas, a gente vai acabar ficando com aquela lente da desconfiança. E então, apesar de espíritas, apesar de lermos o Evangelho, apesar de lermos os homens de bem, de sabermos que somos irmãos em Deus, quando a gente vê a outra pessoa chegando, opa, não fui com a cara daquele fulano. Né? Já não aconteceu isso também com vocês? Que de repente a minha vibe, a gente escuta isso muito, a minha vibe não bateu com a vibe do outro.
E às vezes, se a gente dá essa oportunidade de conhecer o outro, a gente fala, nossa, como eu estava equivocado. Mas às vezes a gente não dá essa oportunidade. E aí, com aquela mentalidade, com aquele pensamento de quando nós crescemos, de que a pessoa não presta, a gente vai olhar os erros que a pessoa comete. Quem é que é tão bom que não passa a vida sem cometer um erro? Então, quando a gente tem essa mentalidade de que a outra pessoa não presta, o que acontece? A gente acaba ignorando as coisas boas e fixando-se nas coisas ruins. A pessoa passa o dia inteiro fazendo coisas boas, fazendo bem, cometeu um erro. Ah, sabia. Rapidamente a gente aponta o dedo. Né? Chega a ser natural, automático, porque foi assim que a gente cresceu, para prestar atenção no erro que o outro comete. Vamos pensar um outro exemplo. Crescemos numa família de desconfiança e o nosso pensamento é de que nada está bom. E então a gente começa só a criticar as outras pessoas. E a gente começa só a reclamar. E tudo está ruim e nada está bem. Qual é a vibração que a gente emana? E quais são os espíritos que vão estar ao nosso redor? Então o pensamento tem o problema de quando a gente cresce, a maneira como nós vemos o outro, mas também tem o problema das pessoas, dos desencarnados que estão habitando ao nosso redor. Certo? Crescemos e então, por alguma razão ou outra, criamos certas viciações mentais. E a nossa maneira de pensar, o nosso padrão de pensamento é voltado para o sexo. Quais são as nossas companhias espirituais? Eu sou fofoqueiro, eu gosto de falar mal da vida alheia. Quem são os espíritos que estão ao nosso redor? Então veja a importância do pensamento para a forma como a gente vive o dia a dia. Para como as coisas vão nos acontecer no dia a dia e como elas vão nos impactar, porque a gente está utilizando uma lente que é de crítica, uma lente que é de maledicência, uma lente que tem uma distorção emocional ou mental. No livro Triunfo Pessoal, do Divaldo Franco, pelo espírito da Joana de Ângeles, ele fala que mediante o pensamento é possível a apreensão lógica das coisas, do ambiente, do raciocínio, do conhecimento. Possuidor de inimagináveis procedimentos, é condutor das ideias que dão sentido à vida. No entanto, quando mal direcionado, derrapa em viciações mentais perturbadoras que levam o indivíduo a conflitos e desordens emocionais de gravidade. Vou dar 2 exemplos de 2 pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer. Uma delas com um problema mental bastante grave. Cresceu numa família em que a desconfiança era muito grande. Só que essa pessoa já tinha algumas características de problema mental, e então ela cresce com essa desconfiança em excesso. Uma família muito abusiva, uma família que vai trazer muitos traumas para essa pessoa, não só durante a infância, mas também a adolescência. E na fase adulta, ela tem um problema grave de relacionamento com as pessoas. E eu tive a oportunidade de conhecer essa pessoa numa unidade de um local onde as pessoas com problemas mentais graves não têm aonde morar e elas ficam ali. E era uma tristeza muito grande que eu via essa pessoa, porque haviam muitas ao seu redor que tentavam ajudá-la. Mas porque ela tinha essa viciação mental e porque ela tinha esse distúrbio emocional, cada vez que alguém se aproximava para ajudá-la, mas fazia alguma coisa que ela não gostava, estão tentando me prejudicar, estão tentando isso, estão fazendo aquilo outro. Então, era uma pessoa que a gente não conseguia fazer absolutamente para auxiliar. Obviamente que aqui eu estou falando num grau máximo em que a pessoa, apesar da desconfiança da forma como cresceu na família, mas ela tinha também um distúrbio emocional bastante grave. Um segundo exemplo, uma pessoa que cresceu numa família em que não se levava desaforo para casa. Cresce, não se dá conta de que nem todas as situações você pode viver dessa forma, porque há situações de trabalho em que a pessoa vai te mandar fazer alguma coisa, às vezes mandando mesmo, né? Até com uma falta de educação. Mas você, como um funcionário, se você quer manter o seu trabalho, você precisa fazê-lo. Outras vezes,
em situações menos graves, em que as pessoas, até de uma certa gentileza, mas que faziam as coisas um pouquinho mais graves e ela não se sentia bem, não gostava, não levava desaforo para casa. Consequência disso, não parava em trabalhos, era difícil ter um círculo de amigos, de pessoas que eram mais queridas, porque chegava algum momento em que qualquer um de nós cometemos erros. Então, obviamente, que essa pessoa tinha muitas dificuldades de relacionar-se, de manter qualquer tipo de relacionamento, não somente amoroso, mas de amizade também, e não conseguia nem sequer manter-se em trabalho. São dois exemplos que eu dei um pouquinho mais graves, mas que a gente pode analisar o que significa a gente ter um determinado padrão mental. É como se a gente tivesse um óculos com a lente amarela, então a gente vai começar a ver as coisas de forma amarela. E, de repente, algumas cores daqui, elas vão sofrer interferência dessa lente amarela. Ou se eu estou com uma lente verde, vai sofrer interferência e eu vou ver com a cor verde, certo? Então, a forma como o nosso pensamento vem na nossa mente, ela vai interferir na maneira como nós lidamos com as pessoas no dia a dia. E, às vezes, vemos coisas onde elas não existem, porque a gente tem uma viciação mental de somente enxergar críticas, de somente enxergar que a pessoa não presta, né? Que a pessoa não tem moral, não tem ética. A gente só tem essa mentalidade de ver situações que de repente não estão ali, mas porque a gente, viciado que estamos naquela forma de pensar, a gente acaba seguindo aquela linha de pensamento. Tem lá no Livro dos Espíritos 3 perguntas que eu achei bastante interessante. A primeira, da 459, que fala: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Resposta: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Aí aqui a gente já pode até começar a terceirizar os problemas, né? Então a culpa é dos espíritos, porque se eu sou influenciada, a culpa não é minha. Concorda comigo? Não tão cedo. Vamos lá para a pergunta 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Ou seja, não posso terceirizar meu problema. Porque se é verdade que os espíritos estão ao nosso redor nos influenciando, vai depender da lente que eu utilizo para ver o mundo. E vai depender de mim perceber ou não se eu devo ou não agir daquela maneira. Nós que temos em mãos o Evangelho segundo o Espiritismo, que temos lá no capítulo Sedes Perfeitos, o Homem de Bem, nós temos por obrigação de estar analisando a nós mesmos. Qual que é o meu pensamento? Qual é o ambiente que eu convivo comigo mesmo? O que é que os meus pensamentos me fazem ver? E o que é que eu posso fazer para modificar esses pensamentos? Porque se eu sou filho de Deus e os meus irmãos também o são, e se eu sei que eu estou ao caminho do progresso da mesma forma que os demais, eu não posso somente olhar para os meus irmãos e considerá-los aquela coisinha tão pequenininha, tão limitada, de que somente vai fazer mal para mim, de que somente é uma pessoa que não tem índole, que seja qual for a questão que a gente tem na nossa mente, a nossa fixação mental. Então é um momento de nós começarmos a analisar, ok, eu vejo essa pessoa dessa forma, mas me diz o Evangelho que todos nós estamos no caminho do progresso, todos nós estamos evoluindo, e que todos nós estamos num planeta de expiação e provas indo para a regeneração. Se nós estamos aqui hoje, significa que algum progresso a gente tem, nem que seja pequenininho. Então, o que tem nessa pessoa de bom, de bem, que ela tem os mesmos direitos que eu perante a Deus? O que essa pessoa tem de bom que eu posso admirar para diminuir um pouco o impacto negativo que eu olho para essa pessoa? Esse é um trabalho diário que nós devemos fazer, porque não é fácil. O nosso hábito, a forma como nós vemos as coisas, ela não vem somente desta vida, ela vem lá de trás. Então, se já é difícil mudar um hábito que a gente fez aqui, agora imagina um hábito de que a gente já vem trazendo de outras vidas. Mas é isso que nos é pedido. Vamos fazer uma disciplina do pensamento, analisar o que é que nós estamos pensando, analisar a forma como nós vemos as pessoas, como nós vemos as situações que se nos apresentam,
como é que eu posso modificar o meu pensamento para que eu tenha uma visão mais de acordo do Evangelho? Aí a gente vai pegar um exemplo bem alto, né? Vamos lá pegar o exemplo do Chico Xavier. Que para ele todas as pessoas eram boas. E a gente tem exemplos e histórias, né, do Chico Xavier, que eu não vou citá-las, mas várias, que se fôssemos nós, nossa, no mínimo a gente teria dado uma resposta atravessada para a pessoa. Mas que ele, com todo amor e carinho, envolvia e recebia a pessoa e falava com ela como se ela fosse do mesmo nível que ele. Às vezes ele colocava a pessoa até acima dele mesmo. Né? Quantas vezes ele não falava, né? Eu sou só uma formiguinha, e se colocando para baixo porque as pessoas estavam sempre tentando colocá-lo lá em cima. Vamos pensar nisso. O que é que a gente precisa fazer para modificar o nosso pensamento? E não é fácil. Fácil é falar. Na hora de fazer, que dificuldade. Como é difícil a gente se modificar. Como é difícil a gente, sabendo das nossas dificuldades, das nossas limitações, das nossas viciações, que difícil que é a gente fazer essa mudança. Mas nós estamos aqui para isso. Nós estamos encarnados para fazer essa mudança. Né? Então a gente precisa estar realmente muito atentos à forma como nós pensamos para que a gente possa conseguir modificar ainda nesta vida alguma coisa, nem que seja só um pouquinho. Como disse Kardec, melhor hoje do que eu fui no dia anterior. E se é muito importante a disciplina do pensamento enquanto estamos aqui encarnados, porque vai depender dessa disciplina de pensamento, a forma como eu vou lidar com aqueles que estão ao meu redor, ela também é importante durante o desencarne e depois do desencarne. Lá no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, na coletânea de preces espíritas, ele nos diz que a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros, favorecem e aceleram o desligamento do espírito, por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda não se extinguiu de todo e a alma impaciente já alçou o voo para a imensidade. Há uma história nos livros de André Luiz, se eu não me equivoco, Os Mensageiros, em que uma pessoa religiosa, que passou a sua vida tentando, né, aparentemente fazendo o bem e praticando o bem, em que André Luiz vai, juntamente com o orientador, auxiliar no momento do desencarne. E esse orientador fala para André Luiz, ele não está desencarnando, ele está sendo expulso do corpo. E a razão disso é porque viveu uma vida indisciplinada mentalmente. Então, na hora do desencarne, também esse desequilíbrio mental estava o prejudicando a um bom desencarne, ainda que tenha vivido dentro da igreja. E quantas vezes nós não somos o mesmo? Quantas vezes nós não somos impulsivos? Da forma como nós vivemos, é também a forma como nós desencarnamos. Então, é muito comum que a gente tenha aquele medo do umbral e a gente fala, ai, não quero ir, né? Mas depende de como a gente faz a vida. A gente não tem que se preocupar com o desencarne e com a morte. A gente tem que se preocupar aqui, como nós estamos vivendo no dia de hoje. Porque a vida como nós levamos aqui, a maneira como nós nos educamos aqui hoje, ela vai ser um reflexo imediato no momento do desencarne e após o desencarne. Se aqui como encarnados nós temos essa capacidade de pensar e ninguém ficar sabendo, e a gente conseguir se segurar, né? Às vezes não somos impulsivos e aquela raiva que a gente tem da pessoa, uma vontade de agarrar, né, a pessoa e dar uma apertadinha, mas se nós desencarnados pensarmos isso, a gente vai estar ali fazendo, porque o espírito, ele vai aonde o seu pensamento está. Pensou, está fazendo. Então imagina se a gente não consegue trabalhar o pensamento encarnados, em desencarnados vai ser bastante difícil. Por que a gente lê nos livros que fulano desencarnou e está aqui, fulano desencarnou e está, né, no umbral, em tal lugar? Porque ali é onde ele se harmonizou durante a vida. Se a gente se lembra dos sonhos, né, a gente pode ter uma noção mais ou menos por onde a gente anda. Então, às vezes, a gente tem uns sonhos assim meio esquisitos, fala, opa, não era onde eu queria estar, né?
Mas é uma boa forma da gente analisar. Aonde eu ando? Porque às vezes a gente faz um esforço tremendo de não fumar, que eu já escutei isso muito de ex-fumantes. Olha, já parei de fumar tem 20 anos. Eu em sonho, eu me pego fumando. Já ouviram isso? É porque é tão arraigado o vício que nem encarnados no momento dos sonhos, né, no momento em que nós estamos desdobrados, a pessoa consegue ficar longe do vício. Então veja como é que interfere uma coisa com a outra. Disciplina do pensamento. Pararmos e analisar o que é que eu estou pensando, o que é que vibra aqui dentro. Qual é a influência do meu pensamento na minha vida? E às vezes a gente pergunta para as pessoas, o que é que você está pensando? Nada. É tão automático que a gente nem se dá conta do que está pensando. Então é o momento de parar e analisar. Peraí, eu não estou pensando nada, mas como é que eu estou me sentindo? Qual é a emoção que está prevalecendo ali naquele momento? Porque com certeza o pensamento está relacionado com aquele sentimento, com aquela emoção de tristeza, de alegria ou de qualquer outra coisa que a gente esteja sentindo naquele momento. E aí passamos para a emoção. E no Livro dos Espíritos, no capítulo da perfeição moral, nos fala Kardec que as paixões são como um corcel, que só tem utilidade quando governado e que se torna perigoso quando passa a governar. Uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outrem. E é bem interessante porque ele fala aqui que só tem utilidade quando é governado. E que muitas vezes nós temos emoções que nos regulam. Não somos nós que mantemos essa emoção, né, dentro de um cuidado, dentro de uma educação. Quantas vezes a gente explode? Quantas vezes a gente impulsivamente faz coisas que depois fala, ai, não pensei. Ai, não era eu. Como que não era? Se foi você que fez? Claro que é. É um impulso. É uma paixão desgovernada, mas o é. Né? Então, é necessário que a gente, primeiro, discipline os pensamentos, para que depois a gente consiga disciplinar também as emoções. Para que a gente consiga perceber o que é que eu estou fazendo, qual é as coisas que emoção povoa o meu mundo, para que eu possa me sentir melhor comigo mesmo e, obviamente, com aquelas pessoas que estão ao meu redor. A paixão, ela não é um sentimento negativo. Porque quantas vezes a gente já não escuta alguém falar, eu fiz com muita paixão, ou seja, com muita energia, com muita vontade. Mas se essa paixão ela é governada, nossa, que maravilha! Quanta coisa a gente pode fazer quando nós temos um apaixonamento por aquilo. Né? Pessoas que vão participar de Olimpíadas, por exemplo, se elas não forem apaixonadas por aquilo, esquece, porque são horas que eles têm que passar treinando a mesma coisa. Se nós formos apaixonados pela vida, se nós formos apaixonados pela doutrina espírita, se nós formos apaixonados pelo trabalho que fazemos, nós conseguimos colocar muito mais energia em tudo aquilo que nós fazemos. Mas se a gente tem aquela desânimo, né? Aquela falta de energia, aquela falta de paixão, é tudo muito mais difícil, é tudo mais sem graça, né? Quando a gente está fazendo. Então, tomar cuidado de que a emoção que esteja prevalecendo, ela esteja governada. Essa é a única diferença. Porque as emoções, elas existem para nos falar alguma coisa. É muito comum a gente falar, nossa, eu não quero mais sentir raiva, eu não quero mais sentir frustração, eu não quero mais sentir tristeza. Mas a emoção, ela é como um sinal de trânsito. Ela nos informa alguma coisa. Então, se eu estou com raiva, eu estou com raiva de quê? Se eu estou triste por quê? Existe uma razão para tudo que acontece na nossa vida. Não é querer pôr de lado a emoção, e sim entender o que essa emoção significa. O incorreto é que a gente se permita agir de uma forma que não deveríamos quando essa emoção vem. Por exemplo, de raiva, ir lá e fazer algo que não deve com a outra pessoa. Matar, bater, né? Seja o que for. Então, é o descontrole que faz com que a emoção seja uma coisa negativa. Quando, se nós estivermos governada, ela com certeza vai nos auxiliar e muito a perceber a situação em que nós nos encontramos.
Quando se encontram as emoções sob o comando da vontade dignificada, os sentimentos constituem instrumentos valiosos para equipar o indivíduo de equilíbrio e conduzi-lo aos fins que persegue. São os sentimentos que dulcificam ou tornam a existência amarga, dependendo dos direcionamentos que são aplicados. Um pequeno exemplo. Vamos dizer que estamos caminhando pela rua e vem na nossa direção uma pessoa aqui do Conchos, que quando chega aqui ela faz a maior festa, cumprimenta e tudo mais. E nós estamos caminhando, a pessoa passa batido, a gente fala, oi, tudo bem? E a pessoa nem olha. E passa. Como que nem me olhou? Ah, que falsa. Lá no centro faz a maior festa e aqui na rua nem olha para mim. Não dá uma raiva? Ou no mínimo uma frustração? Mas vamos dizer que a gente sabe que aquela pessoa está passando por um problema muito grave, muito difícil. E o mesmo exemplo acontece. A pessoa está vindo na nossa direção, a gente cumprimenta e ela nem olha. Irritação e frustração ou preocupação? Porque agora provavelmente você vai ficar preocupado. A situação é exatamente a mesma, mas a emoção é diferente. Porque a gente pensou em algo diferente. Em uma, a gente pensa que a outra pessoa é falsa, que a outra pessoa, né? E no segundo caso, que alguma coisa pode estar acontecendo. Ter isso em mente é fundamental. Porque se a gente pensar, puxa, será que eu não estou utilizando a minha lente viciada? Será que não existe uma outra razão pela qual a pessoa está fazendo isso comigo? E começa a se abrir perspectivas novas para que a gente seja mais paciente, mais tolerante, mais manso, mais prudente, como nos diz o Evangelho para sermos. Vai nos tornar os sentimentos, esses sentimentos vão nos tornar a vida mais amarga ou mais doce. Depende da forma como nós colocarmos a emoção e o pensamento que nós estamos tendo. Aí eu achei interessante, esse aqui está dando diretrizes para o êxito também do Divaldo, em que ele fala um pouquinho sobre as emoções. E lá nos diz Joana de Ângeles, quando se pode entender e se tem olhos de ver, é possível distinguir a afetividade dos mais variados sentimentos humanos, a saber. O egoísmo é a afetividade a si mesmo. Então, quando a gente encontrar com uma pessoa egoísta, ela tem amor por si próprio. Né? A gente começa a ver as coisas com uma maneira mais amena, mais amorosa. O ressentimento é uma afetividade egoísta que não foi comprazida. A bondade é a afetividade que se expande. O ciúme é a afetividade insegura e possessiva. O ódio é a afetividade que enlouqueceu. O auxílio fraterno, a afetividade em ação. A vingança, a afetividade que enfermou. A preguiça, a afetividade adormecida. Essa aqui é bem conhecida, né? O amor, a afetividade que se sublima. E a caridade é o momento máximo de afetividade. Porque quando nós somos caridosos, nós não é somente a entrega material, mas também todo aquele carinho que a gente trata as pessoas, o sentimento de bondade, de afetividade, de tolerância que nós tratamos uns aos outros. Então, ele é um momento máximo, porque eu quero o melhor do outro. E então, essa emoção de amor, porque caridade e amor são, a gente pode traduzir, né, como a mesma coisa, e ela passa a ser diária, ela passa a ser algo comum na nossa vida. Não poderíamos não falar sobre a lei de amor, amar o próximo como a si mesmo. E o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instinto. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando nós somos capazes de trabalhar os sentimentos, então nós conseguimos aproximar-nos cada vez mais desse amor excelso. Porque nós conseguimos perceber que o outro, assim como eu, também necessita, também quer o melhor, como eu também o quero. E então, nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos,
nós conseguimos fazer disso uma verdade. Quando nós conseguimos olhar para nós mesmos e perceber esses sentimentos negativos que nos fazem viver muitas vezes de forma amarga ou estarmos sempre criticando o outro, e quando a gente faz isso, invariavelmente criticamos a nós mesmos, né? A gente não consegue se amar, porque a gente está envolvido nesses pensamentos e nessas emoções mais negativas. Mas se conseguimos disciplinar o pensamento, disciplinar as emoções, então a gente começa a perceber que nós nos aceitamos mais como nós somos, que nós sentimos mais afeto, mais amor, mais tolerância para conosco mesmo. E quando nós assim somos capazes de fazer, esse sentimento transborda, expande, então naturalmente chega ao próximo. Porque é muito comum que a gente pense que, nossa, eu preciso amar o outro. Mas é quando a gente olha, a gente nem se ama, na verdade. E como que nós vamos amar o outro se nós não conseguimos nos amar? Então, a disciplina do pensamento e da emoção, ela deve começar de nós para conosco mesmo. Porque é fundamental que a gente se sinta bem conosco mesmo, que o nosso pensamento seja de amor, de tranquilidade, de paz conosco mesmo, para que a gente consiga ter também para com o próximo. À medida que o ser humano evolui, maior se torna a sua capacidade espiritual de externar os sentimentos que lhe exornam as estruturas íntimas, ampliando a capacidade de entendimento da vida e dos seus conteúdos mais variados. Pode-se medir, portanto, o grau de adiantamento moral do indivíduo pelo sentimento que se faz portador e que expressa no seu dia a dia. Se expressamos dúvida, se expressamos intolerância, se expressamos ciúme, se expressamos qual que seja o pensamento e a emoção negativa, obviamente que a gente não está nesse grau de adiantamento maior. É necessário um trabalho diário para que a gente consiga, trabalhando os nossos pensamentos e as nossas emoções, conseguir mostrar uma evolução moral e ética. E tendo disciplinado os pensamentos e disciplinado as emoções, obviamente que a gente vai ter também uma disciplina na ação. E é preciso ação, mas é necessário uma ação disciplinada, onde haja esforço inicial e vontade, para que então a gente consiga essa ação disciplinada. A vontade deve e pode ser trabalhada através de exercícios mentais, de geração de interesse e de motivação para conseguir-se a autorrealização. A conquista de recursos de várias naturezas, especialmente na transformação dos instintos em sentimentos, dos hábitos doentios em saúde, da conquista da beleza, dos ideais de engrandecimento humano. Hoje em dia está muito comum nós falarmos sobre a gratidão, de falarmos do quanto nós recebemos na nossa vida e o quanto nós devemos ser gratos por tudo que nós recebemos. Está muito comum falarmos nos dias de hoje sobre a psicologia positiva, sobre o pensamento positivo. E tudo isso são instrumentos, são recursos para que a gente possa se sentir melhor conosco mesmo e com aqueles que estão ao nosso redor. Como a gente pode querer caminhar para um mundo de regeneração achando que o outro não serve, achando que o outro é imoral, achando que o outro só vai nos fazer mal? É necessário que, estejando consciente das nossas obrigações, estejando conscientes daquilo que nós devemos fazer, estendamos também essa prudência, essa tolerância, esse amor àqueles que estão ao nosso redor. Não é fácil, porque a gente vem de uma cultura, a gente vem de uma educação em que nós falamos com muita frequência de que o outro vai nos fazer mal, de que o outro vai querer nos ludibriar, de que o outro vai querer levar vantagem sobre nós. Então é difícil que a gente realmente dê essa consideração que o outro também está no mesmo caminho que eu estou e também está querendo acertar. Mas que, na verdade, na maioria das vezes é isso que a gente encontra. Quem aqui conhece alguém que passa a vida inteira somente prejudicando o outro? O tempo inteiro, sem exceção. Quem aqui conhece alguém que tenha uma imoralidade que é difícil de conviver? Quem aqui conhece alguém que
está constantemente armado e pronto para matar alguém. Quem de nós aqui já tivemos uma situação em que a pessoa quase atentou contra a nossa vida ou que matou alguém dos nossos familiares? Sem sombra de dúvida que, se nós perguntarmos por aí, nós vamos encontrar pessoas que vão, e talvez aqui dentro também. Não é impossível que o aconteça. Mas quantas vezes na vida a gente se deparou com uma situação como essa? E quantas pessoas na vida nós já conhecemos que não fizeram isso, mas a gente, talvez até mesmo pelo trauma, porque é um trauma muito grande você encontrar-se com uma pessoa que queira te matar, mas é uma, duas, uma má sorte tremenda, talvez três. Mas quem de nós aqui já passou por uma situação como essa? Então é mais comum que nós tenhamos ao nosso redor pessoas que queiram o nosso bem do que o contrário. É mais comum que a gente tenha pessoas que cometem erros e que talvez nos prejudiquem, mas nós também já o fizemos. E se nós colocarmos a mão na cabeça, a gente vai com certeza se recordar de algum caso. Talvez não seja, né, algo anormal, mas alguma coisa a gente se recorda. Então é importante que a gente tenha isso em mente. Existe mais bem do que mal. Nós já estamos chegando nesse período. Existem muitos casos aí fora de pessoas que fazem o mal, é verdade. Mas se você pegar a pior pessoa que você já ouviu falar, pode ter certeza que alguém ama a essa pessoa e que essa pessoa ama alguém. Porque não há nada, não há ninguém que seja tão mal que não tenha alguma coisa de bom dentro dela. Porque se assim não fosse, não seria a criação de Deus. E se não fosse a criação de Deus, então tudo aquilo que nós acreditamos já estaria errado. Concorda? Porque o Criador, só o Pai. Certo? Então, qual é a disciplina que nós temos que ter do dia a dia? O que é que nós precisamos reavaliar nos nossos pensamentos? O que é que nós precisamos reavaliar das emoções que nós sentimos no dia a dia? Para que nós possamos agir de uma forma melhor. E aí nós vamos por fora da caridade, não há salvação. Não poderia o Espiritismo provar melhor a sua origem do que apresentando-a como regra. Por isso que é um reflexo do mais puro cristianismo. Levando-a por guia, nunca o homem se transviará. Dedicai-vos assim, meus amigos, a perscrutar-lhe o sentimento profundo e as consequências. A descobrir-lhe por vós mesmos todas as aplicações. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará que pratiqueis o bem. Porquanto uma virtude negativa não basta, é necessária uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister sempre se torna a ação da vontade. Para se não praticar o mal, basta os mais das vezes a inércia e a despreocupação. Por que eu coloquei esse fora da caridade, não a salvação? Muitas vezes a gente associa a caridade com o recurso financeiro. Mas caridade é toda a ação no bem. A caridade é tudo que nós fazemos para nós mesmos e para o próximo, que ele envolva uma emoção positiva. É o tolerar, é o ser benevolente, é qualquer sentimento de kindness, bondade. Obrigada. Passou essa, né? Todos os sentimentos de bondade que nós possamos ter com o próximo, isso é uma caridade. A caridade, ela não é só aquela que a gente pratica semanalmente, mensalmente ou anualmente. É aquela prática diária de nós olharmos para uma pessoa, bom dia. Mas falar um bom dia não é aquele bom dia e sair correndo. É de falar como você está e escutar a resposta. Porque muitas vezes a gente fala, oi, tudo bem? E nem espera a resposta da pessoa. Aqui nos Estados Unidos, mais do que em qualquer outro lugar, um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a solidão. Aliás, aqui nos Estados Unidos não, no nosso planeta inteiro. É o mais comum, é você escutar das pessoas falando, eu me sinto sozinho. E nós estamos num planeta em que estamos, assim dizem, superpopulado. E ainda assim, nós estamos sós. Porque não existe mais essa bondade, ou não existe mais não, é que nós não estamos trabalhando essa bondade. Porque, na verdade, não tinha antes também, né? Essa coisa da gente olhar para trás e achar que era melhor antes do que agora, isso é incorreto. Isso é razão para outra palestra, né? Mas
que nós consigamos, quando estivermos falando com o próximo, falar com bondade, com carinho, com amor, e nós já vamos estar praticando a caridade. E se nós assim o fizermos e trabalharmos para que isso seja uma verdade, nós vamos estar disciplinando o nosso pensamento, nós vamos estar disciplinando a nossa emoção e nós vamos estar disciplinando a nossa ação também. Tudo num pacotinho só. Maravilha, né? Se nós recordarmos todos os dias, fora da caridade não há salvação, e que caridade é o sentimento maior que eu posso ter para com o próximo, então eu consigo realizar muito ainda nesta vida. Qual é o meio mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? O sábio da antiguidade falou disso: conhece-te a ti mesmo. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra, ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar, e foi assim que cheguei a me conhecer e ver o que em mim precisava de reforma. Se nós estivermos atentos aos nossos pensamentos, às nossas emoções e às nossas ações, a gente vai aos pouquinhos conseguindo fazer a correção necessária. Conhece-te a ti mesmo e saberás como estão os teus pensamentos, como está a tua emoção, como está a tua ação. É muito comum estarmos no automático e a gente precisa urgente sair desse automatismo. Nós precisamos urgente sentir mais, compreender mais o que nós estamos pensando, saber em cada momento que nós estamos do dia o que é que está passando pela nossa mente. Porque é através do conhecimento dos nossos pensamentos, de perceber as emoções que nos brotam, é que a gente consegue modificar a ação que nós estamos tendo. Conhece-te a ti mesmo e conseguiremos fazer a mudança necessária para que estejamos melhores, para que nos sintamos melhores e que não nos sintamos sozinhos, que nós nos sintamos, de fato, envolvidos junto com tantos irmãos que temos, né, aqui na Terra encarnados. E mais ainda do outro lado, desencarnado, que estão nos amparando, nos fortalecendo e nos inspirando para que a gente possa dar sequência na nossa vida, para que a gente possa conseguir sairmos daqui vitoriosos com algum aprendizado, vencer a nós mesmos sendo um pouquinho melhores. E que o Senhor nos ampare, nos auxilie a que realmente isso seja uma verdade na nossa vida.